Lição 35 do manual, Ação de Deus na Igreja Cristã. Primeiro, é importante que a gente pense um pouco a respeito de como a igreja começou. Essa igreja, quando começou com os apóstolos, logo depois da morte de Jesus, é chamada de igreja primitiva. Quer dizer, bem no início, né? A igreja bem no seu início. Ela iniciou com os discípulos e ela iniciou já com uma responsabilidade, já com uma tarefa ou com uma missão. Essa missão seria levar o Evangelho a todos os lugares onde eles pudessem chegar para pregar o Evangelho. Quando Jesus subiu aos céus, né? Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, ficou algum tempo com os discípulos, depois subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, o grupo dos cristãos ainda era bem pequeno. E aí então ele começou a crescer e no texto que a gente vai ser o primeiro texto que a gente vai ler, de Atos 2, 41, a igreja cresceu assim, de uma hora para outra. A igreja cresceu no dia de Pentecostes 3.000 membros. Foi de uma hora para outra, sim, a igreja cresceu muito, era 100 e poucos cristãos, o grupo dos cristãos era pequeno. O Espírito Santo foi enviado e o Espírito Santo fez com que esses 100 e poucos pregassem em várias línguas e 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Tá? Então, esse é o início da igreja cristã. Por isso, quando eu costumo dizer, né, nos cultos de Pentecostes, né, quando a gente comemora esse dia, né, que a gente vai ler agora, quando a gente comemora esse dia, eu costumo dizer que a gente está comemorando o aniversário da igreja cristã no mundo, né? Foi ali que iniciou a igreja, não é? Ali que a igreja passou a ser igreja, enfim. Então, Atos 2, 41. O texto diz assim, depois você já vai pegando, Atos 4, 2:41 diz: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Antes, 41, muitos acreditavam na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Juliana, você quer ler o que significa isso? A primeira explicação? No Pentecostes? Isso. No Pentecostes, cerca de 6.000 pessoas foram batizadas. Tá bom. E aí o que aconteceu logo depois, a gente vem em Atos 4. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Quer dizer, de 3.000 depois, mais 5.000, né, foram adicionados. Né? E aí depois, em Atos 5, a gente vai... 5, de 1 a 14, aparece o relato do que aconteceu com Ananias e Safira. Né? E aqui, esse texto, Atos 5, mostra que, especialmente a partir do versículo 17, que os discípulos começam a ser perseguidos. Né? O crescimento da igreja continuou e, ao mesmo tempo, a igreja começou a ser perseguida. O que significa igreja perseguida? Eles começaram a fazer, de todos os lados, começaram a fazer de tudo para prejudicar essa igreja e para prejudicar o crescimento da igreja. Por exemplo, muitos cristãos foram mortos por serem cristãos. Passou a ser proibido ser cristão. Então, os líderes judeus proibiam judeus de se converterem ao cristianismo e o próprio império, né, proibiu o cristianismo. A gente vai ver, por exemplo, em Atos 4,
a gente vai ver que a liderança religiosa decidiu agir para destruir a igreja, por exemplo, proibindo Pedro e João, que eram dois líderes da igreja, né, dois apóstolos de Jesus, a falarem a respeito de Jesus. A gente vai ver durante o livro de Atos, por exemplo, que os apóstolos foram presos e aí então libertos por um anjo. E era interessante isso, né? O pessoal ia lá, prendia os discípulos, quando vê, eles estavam soltos de novo pregando. Eles prendiam de novo. Quando vê, o anjo ia lá e libertava os discípulos. Volta e meia isso acontecia. Então surgiram os primeiros mártires. O que é um mártir? Você sabe? Um mártir. Mártir é alguém que morre por uma causa que acredita. Quer dizer, o que é um mártir cristão? Alguém que morre porque é cristão. Originalmente a palavra, né, mártir significa testemunha. Não é? Alguém que testemunha, fala do que viu. Mas a palavra ganhou um novo significado, porque todo mundo que testemunhava Jesus morria testemunhando, né? Então a palavra passou a significar isso, né? O primeiro deles a gente vai ver em Atos 7 é Estevão. Estevão era um grande líder da igreja que morreu testemunhando a sua fé. Depois, Atos 12, a gente vai ver que Tiago também foi morto testemunhando a sua fé. Então, assim, depois em Atos 9, ou um pouquinho antes, a gente vai ver que alguém muito importante para o início da igreja cristã foi também convertido, alguém que chamava Saulo, que Deus trocou o nome dele para Paulo, né? E esse Saulo era um perseguidor da igreja, era alguém que, por exemplo, concordou com o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Então, imagina Paulo, depois que ele passou a ser cristão, o peso na consciência que ele tinha, né? Porque ele perseguia a igreja, ele mais do que perseguia a igreja, ele concordava com a morte de cristãos. O texto de Atos 7 vai dizer que quando Estevão foi morto, aqueles que apedrejaram Estevão deixaram as suas capas, os seus casacos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quer dizer, ele foi aquele que ele não apedrejou, mas ele segurou o casaco dos caras que apedrejaram, né? Ele estava ali junto, ele participou disso também, né? E aí então Pedro, no capítulo 10, vai a Cesareia, que era uma cidade onde em princípio não havia cristãos, e lá, a partir de Atos 10, o Evangelho passa a ser, porque até então o Evangelho era, né, os ensinamentos de Jesus e a notícia de que Jesus era o Salvador enviado ao mundo, que Deus mandou para perdoar os pecados de todos. Essa mensagem era uma mensagem pregada só para judeus. Então, a partir de Atos 10, essa mensagem começa a ser pregada também para aqueles que não são judeus, né? Você começa a ser pregado por todos os povos, todo mundo está incluído nesse plano de salvação de Deus. Essa é a ideia que aparece no capítulo 10 de Atos. E aí então Paulo começa a pregar o Evangelho de uma maneira interessante. Ele vai viajando nas cidades e chega numa cidade, prega naquela cidade, fica um tempo ali, às vezes algumas semanas, às vezes alguns meses, às vezes anos, poucos anos, mas ele vai até outra cidade e fica lá um tempo, prega lá e ele vai até outra cidade. Quer dizer, ele não firma o pé no lugar e passa a vida toda pregando num lugar só. E Paulo é alguém que viajava muito. Ele faz então 3 viagens missionárias e é interessante que ele se comunica com essas igrejas, né, que começam a ser criadas nessas cidades por onde ele passa. E dessas
dessa comunicação dele com as igrejas, como é que eles se comunicam? Por MSN? Ou por telefone? Por carta. Muitos dos livros do Novo Testamento são cartas de Paulo a essas igrejas. Então, ele vai fundando, né, essas congregações ou essas igrejas, e ele finalmente morre em Roma, né, onde ele também vai, apesar de preso, ele vai para pregar em Roma, né. Então, essa perseguição tanto aconteceu que a gente vai ver, por exemplo, teve um imperador no ano 64, um imperador chamado Nero. Vocês já ouviram falar? Imperador do Império Romano. Ele perseguia tantos cristãos que um incêndio atingiu Roma. A ideia foi mais ou menos assim: por todo lugar Roma foi incendiada, menos os bairros onde os cristãos moravam. Então a culpa foi de quem? A culpa foi dos cristãos. O imperador disse, Nero começou a perseguir os cristãos, né? E muito se diz na história que até ele mesmo mandou botar fogo em Roma, e ele mesmo mandou que não se colocasse fogo no lugar dos cristãos, para que o povo pensasse que tinha sido os cristãos. Não. 30 anos mais tarde, um outro imperador chamado Domiciano insistiu em ele ser adorado como Deus. Imperadores tinham isso. E como os cristãos se recusaram, né, a adorar ele como Deus, confessar que ele se cria em Jesus como seu Salvador se tornou um crime. Ser cristão era crime. Então aconteceu assim uma grande perseguição contra a igreja cristã no início. Teve um imperador chamado Décio que publicou um mandato de perseguição, por exemplo, com o objetivo de forçar os cristãos, pela tortura ou pelo medo, a adorarem, a cultuarem deuses romanos. Tudo isso fez com que muitos cristãos morressem, né? Especialmente no início da igreja cristã, até o ano de 313 depois de Jesus. Em 313 teve um outro imperador chamado Constantino. Constantino, então, ele escreveu um decreto que proclamou a liberdade religiosa. Quer dizer, a partir de então, ninguém mais vai ser perseguido por causa da sua religião, certo? Então a perseguição durou desde o início, mais ou menos uns 300 anos de perseguição à igreja. E aí então é interessante que o Império Romano ele estava se dividindo, né? Ele estava muito dividido. E Constantino, que era esse imperador, ele percebeu que a religião era uma boa maneira de unir o império de novo. E que o cristianismo crescia um monte, que era muito bem aceito. E que então o cristianismo podia ser essa religião única do império que uniria o império de novo. Não é? Foi isso que ele pensou. Essa igreja, essa religião cresce tanto. E aí então ele deu à igreja cristã um caráter estatal. O que significa? E agora, ser cristão é oficial no Império. É a religião oficial do Império Romano. Quer dizer, de uma igreja perseguida, a igreja passou a ser meio que dominante no Império Romano. Não é? E foi aí que começou a existir especialmente muitos problemas com a doutrina e o ensino cristão. Porque o Império aceitou a religião cristã, por outro lado, o Império influenciava na igreja.
Então, aos poucos, a igreja foi se afastando da palavra de Deus e foi confiando cada vez mais na tradição e nas ordens do império. Quer dizer, o poder do império e da igreja se confundiam, parecia uma coisa só. E aí isso formou a igreja cristã durante muito tempo. Foi essa a igreja que a gente conhece hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Essa foi a igreja cristã que foi assumida pelo império como oficial, não é? E aí então se tornou, por isso que o Vaticano, né, lá na Itália, que o Papa muitas vezes ao longo da história teve um poder político. O Papa teve um poder como se fosse imperador, exatamente. Se confundia essas coisas. Então muitos cristãos ao longo da história tentaram alertar a igreja para isso e trazer a igreja de volta, né? Dizer assim, olha, a igreja não é isso, né? A igreja é a palavra de Deus. E aí, por exemplo, um deles foi Agostinho, conhecido na igreja católica como Santo Agostinho, né? Um outro cara chamado João Wycliffe foi alguém que ao longo da história da igreja também chamou atenção para que a igreja voltasse à palavra. E um outro cara chamado João Hus. O erro continuou e parece que cresceu dentro da igreja, até que surgiu um outro cara chamado Martinho Lutero, há mais ou menos uns 500 anos, que fez basicamente a mesma coisa que esses outros tentaram fazer, não é? Mas Lutero conseguiu mais sucesso na luta dele, tá? De trazer a palavra de volta como a norma na igreja, tá? Lutero nasceu numa cidade chamada Eisleben, na Alemanha, em 1483. O pai dele era mineiro, não aqui de Minas, tá? Era mineiro e trabalhava numa mina de carvão, né? E Lutero teve uma educação muito boa. O pai dele, apesar de ser muito simples, né, investiu muito na educação de Lutero. Na escola, por exemplo, Lutero aprendeu os 10 mandamentos. Lutero aprendeu o credo e o Pai Nosso, exatamente, porque as escolas eram cristãs. Lembra que Estado e Igreja se confundiam? E ele aprendeu também latim, matemática. Aos 14 anos, ele encontrou uma Bíblia pela primeira vez. Vocês veem como a Bíblia era uma coisa rara, né, no tempo de Lutero. E então Lutero foi para a universidade. O pai dele queria que ele fosse advogado. Aos 21 anos ele recebeu um título, né? Ele se formou bacharel em artes. Era um título que existia. Continuou a estudar, mas ele cada vez mais se dedicava à religião, e ao mesmo tempo ele se sentia culpado, né? Sentia o peso na consciência porque ele se sentia muito pecador. Teve uma vez que um amigo de Lutero morreu de uma hora para outra, e ele ficou pensando, poxa, se fosse eu iria para o inferno. Por quê? Por causa de quem era o Deus que a igreja pregava. A igreja pregava um Deus juiz, que nos cobrava por todos os pecados. Essa que era a questão, entendeu? Então, durante uma tempestade, ele achou que ia morrer também, né? Achou que um raio ia pegar nele, mas aí ele prometeu que ia ser monge, fez uma promessa para Santa Ana. Então, mas era a santa, a mãe dele era devota dessa santa, né? Então ele fez essa promessa. Aí ele então voltou até a universidade, vendeu os livros, deu tchau para os amigos e foi para o mosteiro, ser monge.
Monge é um tipo de padre, né? Isso. É no mosteiro, numa cidade chamada Erfurt. E aí então ele até chegou a escrever nessa época, né? Agora eu vou poder viver uma vida agradável a Deus, indo para o mosteiro. Assim que era que o pessoal pensava na época dele, que se tinha uma vida agradável a Deus. E aí então, no mosteiro, Lutero teve mais contato com a Bíblia. Aliás, só tinha uma Bíblia no mosteiro. E aí então, quando ele entrou, ele recebeu a Bíblia e ele ficou muito, muito indignado quando entrou outro monge e a Bíblia foi dada para o outro. Estava entrando. Ele disse, não, eu não quero ficar com ela, né? Porque a questão era, Lutero se esforçava muito, porque o que se ensinava na época é que a gente tinha que merecer a vida eterna através das nossas boas obras, através daquilo que a gente faz de bom. E é na verdade muito do que se prega hoje, não é? Parte da igreja cristã não continua pregando isso? Faça o bem que você vai para o céu. Mas então, Lutero na verdade descobriu na Bíblia que a salvação é uma coisa que Deus dá de graça pela fé em Jesus e não algo que a gente tem que merecer para ganhar. E aí então Lutero foi enviado para uma universidade como monge, né? Ele foi enviado para a Universidade de Erfurt e depois para a Universidade de Wittenberg, onde ele se formou como doutor, né, em teologia, e lá foi professor também. Ele ensinava a Bíblia, basicamente. Mas ele ficou muito assim desapontado quando ele foi para Roma, que na cabeça dele era a Cidade Santa. Por que Cidade Santa? Lá vivia o Papa. E em Roma ele se decepcionou com o que ele viu lá, né? Com prostituição, com venda de tudo que está ligado à religião, enfim. Se formando doutor em teologia, ele também começou a pregar na igreja, que era a Catedral de Wittenberg. E aí então, cada vez mais pessoas ouviam falar de Lutero e cada vez mais pessoas iam para a igreja para ouvir Lutero pregando. Ele se tornou assim um pregador muito conhecido. E naqueles dias a igreja vendia o perdão, que era muito comum. E tinha inclusive vendedores de perdão. Um desses caras era chamado João Tetzel. Era vendedor das indulgências, e ele insistia que quem comprasse esse perdão com ele podia ter perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. Nossa. Você podia comprar perdão e aí, né, pecar tranquilamente no futuro, né? E aí alguns membros da e aí imagina assim, alguns membros da igreja do Lutero compraram. Aí você imagina assim, tem uma igreja aqui perto, onde tem alguém vendendo um troço desse, e aí alguém aqui da nossa igreja vai lá e compra. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E Lutero disse que viu que aquelas pessoas não se importavam mais em ter que se arrepender para Deus perdoar os pecados dela. Por quê? Elas já tinham comprado, estava ali um papel dizendo, olha aqui, Deus perdoou. Então, e aí Lutero até disse assim, não, então vocês que não estão se arrependendo dos seus pecados, que estão confiando nesse papel, não vão mais para a Santa Ceia. Tirou eles da Santa Ceia. E aí Lutero ficou assim, muito preocupado e triste com o que estava acontecendo. Nas outras semanas chamou o povo ao arrependimento, né, pregou sobre arrependimento, e aí então escreveu 95 teses. Ele escreveu um texto contra isso, contra essa prática de venda de perdão, né? 95 teses, e ele queria que essas teses fossem discutidas, que todo mundo soubesse disso. Então é como se eu escrevesse uma coisa disso e botasse ali na frente do mural, assim. Ele foi lá e escreveu, botou na porta da catedral da igreja, né, de Wittenberg.
E aí, então, isso aconteceu em 31 de outubro de 1517. Na verdade, o dia que nós comemoramos a reforma hoje, 31 de outubro. Então, em 2017, vai fazer 500 anos que Lutero pregou essas teses lá. O Papa, então, ouviu falar do que Lutero tinha escrito, ficou furioso, ameaçou excomungar Lutero. O que é excomungar? Na verdade, é excluir da igreja, né? Só que essa exclusão da igreja também significava que qualquer um que encontrasse ele poderia matar ele sem ser punido. Ele virava fora da lei, porque alguém protegeu ele, o príncipe, né? O príncipe da Saxônia protegeu ele. Então, Lutero foi ameaçado de excomunhão caso ele não retirasse tudo que ele tinha dito. Ele tinha que dizer publicamente: não, eu me arrependo de ter escrito o que eu disse, né? Escrito o que eu escrevi e ter dito tudo que eu disse, né? Lutero então continuou firme, porque ele tinha certeza de que ele estava agindo de acordo com a palavra de Deus, e que ele estava defendendo a palavra de Deus, que ele estava até defendendo a igreja contra gente que estava praticando abusos, né? Então, eles foram, ele foi então convocado para um julgamento. Lá nesse julgamento, ele pediu que mostrassem na Bíblia que ele estava errado, e ninguém conseguiu mostrar para ele que ele estava errado. O Lutero então foi declarado fora da lei. Qualquer um podia matar sem medo de sofrer castigo nenhum. E aí o que o príncipe fez? O príncipe mandou raptar Lutero quando Lutero saiu de lá, porque senão ele seria morto. Então o príncipe mandou pessoas irem lá e raptar Lutero. Lutero não sabia, pensou que ia morrer, né? E levar ele para um castelo chamado Wartburg. Nesse castelo Lutero ficou escondido durante um tempo. Por exemplo, durante esse tempo ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, porque a Bíblia só havia Bíblia em latim. Lutero então fez a primeira tradução da Bíblia para uma língua que não era latim, que era o alemão. Para quê? O povo não falava alemão ali onde ele morava. Não falava latim, falava alemão. Então ele queria que todo mundo pudesse ler a Bíblia. Quem é que fala latim hoje? Vocês conhecem alguém que fala latim? Só alguém que estudou muito, não é? Que fala latim. Na época era a mesma coisa. A Bíblia só estava lá em latim. Não, latim não é uma língua, virou uma língua oficial do Império Romano. Não é uma língua de um país. Lutero, depois disso, ele foi expulso da igreja, né? Depois ele se casou. Quando ele começou a aparecer em público de novo, né? Ele se casou com uma ex-freira que tinha abandonado o convento, né? E aí depois ele, preocupado com a instrução das pessoas, né? Especialmente das crianças, ele escreveu o Catecismo Menor. O que é o Catecismo Menor? É isso que a gente tem aqui, no final. Que é o quê? Uma reflexão sobre os mandamentos, sobre o credo, sobre o Pai Nosso, sobre a Santa Ceia e sobre o batismo. Quer dizer, ele escreveu isso querendo dizer o seguinte: como quem se perguntasse para ele assim, o que um cristão precisa saber para ser cristão? Entendeu? O que um cristão precisa saber para ser cristão? E ele escreveu o catecismo, dizendo: olha, eu acho que ele precisa conhecer os mandamentos, né? Saber o que eles significam, precisa conhecer o Pai Nosso, credo, o que a igreja crê, né? Precisa saber o que é Santa Ceia, precisa saber o que é batismo. Depois Lutero traduziu o Antigo Testamento e ele escreveu muita coisa. Mas ele defendeu uma ideia muito importante, que que a igreja deve se basear somente na Escritura, ou na Bíblia,
que nós somos salvos somente pela graça de Deus e somente pela fé. Esse é o resumo daquilo que Lutero acreditava, né? E é também o resumo daquilo que a igreja luterana acredita hoje, né? Que nós somos salvos somente pela fé, somente pela graça, e que a igreja deveria se basear somente na Escritura, na Bíblia. Beleza?